Saudações a todos. Essa semana nós vamos conversar sobre um tema muito interessante com meu amigo, Dr. Marcelo Gentil Almeida Guedes, esse grande médico, cirurgião cardíaco, que tem a honra de estar recebendo aqui no nosso programa. Faz parte, na verdade, da história da cirurgia cardíaca brasileira e paraibana. Ele tem boas histórias para contar, conviveu, conheceu e aprendeu com grandes nomes da cirurgia cardíaca, renomados mundialmente. Doutor Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Método Científico. É um prazer ter você aqui. E a gente vai falar sobre cirurgia cardíaca. Cirurgia cardíaca a gente passa o dia falando. É verdade. A gente vai se ater um pouco mais ao transplante cardíaco, que é um tema que chama muita. As pessoas têm muita curiosidade, então a gente vai falar um pouco sobre o transplante cardíaco, sobre a história do transplante. E eu queria que você desse suas primeiras palavras, se apresentasse para nossos telenautas, contasse um pouco da sua história e como é que você chegou à cirurgia cardíaca. Saulo, em primeiro lugar, é um enorme prazer estar aqui com você. É Obrigado. meu companheiro de trabalho, né, em plantões, e nós conseguimos trabalhar muito bem, temos uma Sim, sintonia, né, graças a Deus. ética e de postura, de Isso. proatividade, que acho que nos é comum e funciona muito bem e é fundamental para o Sim, exercício da medicina. exato. Olha, eu me graduei em medicina na Universidade Federal do Sergipe há 35 anos, né? Portanto, são cerca de 41 anos dedicados à medicina, né? Considerando-se o tempo de graduação. Nasci em Propriá, na divisa de Alagoas com Sergipe. Depois da graduação, eu fui direto para São Paulo, para a Beneficência Portuguesa. Lá em São Paulo, o hospital é um complexo hospitalar, a Beneficência Portuguesa é um hospital enorme. Foi durante um bom tempo administrado pelo Dr. Antônio Hermílio de Moraes. Eu Sim. encontrava lá, encontrei muitos ícones, né, no Brasil, né, na época que eu tive lá, né? Então, a Beneficência Portuguesa, na verdade, se chama Hospital São Joaquim da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência. É conhecida como Beneficência Portuguesa ou BP em São Paulo, né? Sim. Durante muito tempo, a Beneficência Portuguesa foi a meca da cirurgia cardíaca na América Foi Latina. fundada pela família de Antônio Hermílio, não é isso? Não, não foi fundada pela família dele, foi Hum. fundada por portugueses. Sim. E como a gestão é um hospital filantrópico, né, Uhum. a gestão sempre teve alguém representativo desse grupo, assim como tem o Sírio-Libanês, Sim, o Einstein. entendi. A beneficência portuguesa foi gestada pela coletividade portuguesa em Sim. São Paulo. No caso, na Doutor época, Antônio Hermílio, Dr. Antônio Hermílio, ele fazia parte dessa representatividade de fundadores, não é isso? ele era o gestor principal desta coletividade mantenedora Uhum. e o artífice principal dos caminhos que a beneficência portuguesa teria que percorrer. Pra você ter uma ideia, naquela época, em 1989, eu fiquei de 89 a 93, quando vim aqui para Paraíba. Uhum. Eram 11 equipes de cirurgia cardíaca operando, em média, 35 cirurgias cardíacas por dia, de segunda a sexta-feira. Um volume Era, altíssimo, né? era o maior volume da América Latina. E aí também foi que eu tive o maior contato, enorme contato, com o transplante cardíaco, porque o meu chefe lá, o doutor José Pedro da Silva, que era responsável por uma das equipes, operava em média 6 pacientes por dia, do neonato, do congênito até o transplante, que a gente vai ver em suas diversas modalidades. Mas antes, curiosamente, a minha vida tem muito a ver com o transplante cardíaco. Hum. Por um lado, uma maneira muito positiva, porque eu sou testemunha viva aqui. Por exemplo, eu vivenciei o primeiro transplante cardíaco feito em todo o Nordeste e Norte do Brasil. Foi aonde, Marcelo? Em Aracaju, em 1986, eu era estudante de medicina Uhum. e era estagiário da equipe de cirurgia cardíaca. Você se apaixonou ali pela cirurgia cardíaca, né? Na verdade, eu me apaixonei pela cirurgia cardíaca. Eu fui estagiário deles desde o segundo ano. Você tem uma ideia, naquela época, estudante de medicina eu fazia pós-operatório de cirurgia cardíaca. Uhum. E diga-se de passagem, que é o seguinte, fiz Universidade Federal de Sergipe, era o único curso de medicina. Havia, minha turma de faculdade, por exemplo, vai fazer uma festa agora de 35 anos. São 22.
Então havia muito pouca gente. O sistema de aprendizado era um sistema semelhante à residência. O estudante de medicina, ele entrava nas equipes de cirurgia, começava a instrumentar, depois era o segundo auxiliar, primeiro auxiliar, etc. E a gente fazia Isso, muito isso eu daí. ainda alcancei esse tempo. Quando você é estudante, você tinha a responsabilidade já de um cara que já era formado, ou seja, de um Ex- residente, ou até mesmo já impunham Exatamente. você, e eu achava isso bacana, isso era muito bom. Olha, a gente sabe que a gente cresce enormemente na vida com a responsabilidade, Responsabilidade, com as desafios, cobranças exatamente. e com os erros, né? Sendo que pequenos erros podem ser extremamente instrutivos para pessoas que são moralmente receptivas. Sim, E é isso que precisa acontecer. saber reconhecer e ter quem aponte, né? E ter quem aponte Ter e quem ter quem aponte, indique os caminhos. isso, Então, e eu passei corrija. por essa situação, né? Eu cheguei a fazer pós-operatório de cirurgia cardíaca. Você vai dizer, poxa, não é irresponsabilidade. Não é irresponsabilidade, é porque não havia disposição. Não havia gente disponível. Meu CRM de Sergipe, formado em 89, né? É 1484. Uhum. Considerando que o CRM é intransferível, né? Muitos pereceram, já não estavam vivos quando. Né? Daqui da Paraíba é 4.221, né? Já vamos aí com 15 mil É, por por aí. aí, 15, Né? 16 mil, acho, exatamente. O tempo passa, mas o que é importante é o seguinte: em 1986, o doutor José Teles de Mendonça fez o primeiro transplante norte-nordeste. O paciente, o Em Sergipe, receptor, né? Eu não foi em sabia que tinha sido em Sergipe. Sergipe. Então, por que a gente diz norte-nordeste? Porque é uma referência e porque a própria cirurgia cardíaca nessa região é congregada dessa forma. Nós temos a Sociedade Norte-Nordeste de Cirurgia Cardiovascular. Uhum. Mas, e foi o oitavo do Brasil. Agora veja que coisa interessante. Ele fez o transplante. É importante dizer que, além dele ser uma pessoa bastante diferenciada, né, ele também contou sempre com uma parceria muito forte da equipe de cirurgia cardíaca de Alagoas, do Dr. José Vanderlei Neto. Uhum. Os dois foram presidentes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Então, são pessoas que a gente tem muito respeito e eu faço questão de citar aqui, justamente pelo respeito que tem, como outros ícones vão aparecer aí. Então, esses caras foram muito importantes para trazerem para o Nordeste a realidade da cirurgia cardíaca, senão até hoje a gente estaria só com os grandes centros. Sim. Não é verdade? Uhum. Então, infelizmente, o receptor desse transplante faleceu em 12 horas. E o doutor Teles recebeu agravos públicos, inclusive em jornais, né? Que era muita ousadia. Né? A gente vai ver que Mas a já cirurgia tinha havido o primeiro em outro transplante em outros. local, em outro local, foi o oitavo feito no Brasil. Sim. Aí na história do transplante como um todo, nós estamos falando de 1986. Uhum. O transplante tecnicamente foi concebido no início da década de 60. E a gente Uhum. vai ver que o primeiro foi feito em 1967 pelo Dr. Christian Barra. Então, aí, voltando à minha formação, eu fui a São Paulo, fiz residência e depois eu fiz doutorado em cirurgia cardíaca na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, eu sou doutor em cirurgia cardiovascular, sou membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular desde 2002, né? Tem bastante tempo. E é isso. E todos os serviços que existem aqui em João Pessoa, de todos, ou eu participei do início deles, ou estive neles em algum momento. Em algum momento. Vou pedir para colocar aqui. Cauã, coloca a primeira imagem, por favor. Aí o coração. Doutor Marcelo, é o seguinte. No primeiro trimestre da vida, né, o embrião ainda não é nem feto. Ainda é um embrião em desenvolvimento. Mas tá lá o saco vitelínico e o coração já começa a bater. Só. Então, o coração é uma coisa que nos encanta porque ele é único, né? É um único órgão e o rim são dois, o pulmão são dois, coração e cérebro só um, né? Funcionalmente é um, mas são dois corações, direito e esquerdo, né? Não, tudo bem, são o coração Funcionalmente direito, mas interligados. interligados, Anatomicamente englobados na interligados. mesma peça Uhum, anatômica e uhum. em uma sincronia. Eu estou dizendo isto porque existem cardiopatias congênitas em que, em sua resolução, o coração direito é completamente abolido. Exatamente, É sustentado toda a fisiologia sustentada pelo coração esquerdo. pelo coração esquerdo. Mas vamos lá. Mas estão englobados na mesma peça, né? Sincrônicos, exatamente. interdependentes. Tá aí o coração. Eu queria que você Uhum. explicasse pra gente, pros nossos telenautas aí, a dinâmica do coração. Ele começa a bater nas primeiras semanas de vida e ele vai com a gente até o fim e ele não pode parar em momento algum. Explica pra gente aí. Quem é quem aí? Não pode parar, salvo nas cirurgias cardíacas,
e nem todas são feitas com o coração parado, né? Mas na cirurgia cardíaca, muitas e muitas vezes a gente para o coração de uma maneira protegida, né? De tal maneira que se preserva o coração. Sim. É a única situação em que, durante o transcurso de vida de um ser humano, até onde Para nós o chegamos coração. hoje, o Exatamente. De coração forma é parado controlada. de forma controlada, Exatamente. né? Então, assim, a gente está vendo aqui as veias cavas superior e inferior, Isso. a aorta, sim, em azul, O azul representa o sangue venoso, que a gente chama, né? isto, é com uma seta descendente na veia cava superior, mostrando que está havendo um influxo de sangue para o coração direito, para o átrio direito, assim como acontece na veia cava inferior. Aqui a gente tem esse sangue que vem aqui, vem do segmento superior do corpo. Cabeça, braço, pescoço, vem pela cava superior. Isso, Aqui, cava inferior, não é isso? isso, exatamente. O sangue do segmento inferior do corpo. Isto. Bom, reunido o sangue que vem através das veias cavas no átrio direito, há um esvaziamento do átrio para o ventrículo direito, que por sua vez impulsiona o sangue pela artéria pulmonar, aqui o tronco, o ramo esquerdo e o ramo direito, e nos pulmões acontece o que se chama A de troca gasosa, hematose, exatamente. né? Fundamental para o ser humano, quando oxigênio é incorporado à corrente sanguínea e fixado na proteína M da hemoglobina, nas células vermelhas, enquanto o dióxido de carbono é transposto através da membrana alvéolo capilar e jogado no ambiente. Isso. Que é isso aqui. Troca, Fundamental, né? troca o gás carbônico que vem, Uhum. né, dos tecidos pelo oxigênio que vem, que a gente respirou. Lá no pulmão aqui acontece essa troca e o sangue arterial volta, agora representado de vermelho, para o lado esquerdo do coração. Por isso que você falou coração direito e coração esquerdo, né? Isso. Porque funcionalmente ele é dividido o seguinte: o lado direito recebe sangue venoso e manda sangue venoso para o pulmão. E o lado esquerdo recebe sangue já oxigenado, arterial, e vai mandar para o corpo. Agora você vai terminar explicando. Isso. Então, uma vez passado pelo leito arterial pulmonar, leito venoso, o sangue retorna pelas veias pulmonares. Aqui estão as esquerdas, do outro lado, também em marrom, né, ocre, aí, são as veias pulmonares. Então, elas desaguam no átrio esquerdo, e do átrio esquerdo, já estamos no coração esquerdo. Então, do átrio esquerdo, vem para o ventrículo direito. Veja como eles são. Eles têm suas similaridades. É a única topografia em que uma veia transporta sangue arterial e que uma artéria transporta sangue venoso, não é isso? As artérias pulmonares e as veias pulmonares. Ao leito arterial pulmonar. Isso. Né? Que, aliás, historicamente foi o último a ser descrito, né? Primeiro foi descrita a grande circulação, né, pelo William Harvey, depois a pequena circulação pelo Malpique, e só depois foi descrita a circulação pulmonar. Não sabia como é que fazia a incorporação do oxigênio. É um segredo. Então, do ventrículo esquerdo, o sangue é distribuído através da aorta para todo o organismo. Todo o organismo. Então, aí já vem, Saulo, um conceito importante que é entender o que é insuficiência cardíaca, que dita a necessidade de se fazer a substituição de um coração. Sim. O que é insuficiência cardíaca? É a incapacidade do coração humano essa definição. de prover sangue suficiente para a manutenção não só dos tecidos vivos, mas também dos tecidos funcionalmente. Sim. Então, é necessário que uma certa quantidade de oxigênio, que varia de acordo com os tecidos, chegue aos tecidos. Por exemplo, no coração, são 100 ml de oxigênio para 100 gramas de tecido. Tem tecidos que demandam mais oxigênio, como o encéfalo, por exemplo. Né? O rim, o e encéfalo, outros com exatamente. toxicidade de pouso que demandam pouquíssimo. Tanto que não tem quase que vasculatura. Exatamente. Então, na medida em que doenças, e aqui eu chamo a atenção para a doença obstrutiva de artérias coronárias, né? A doença, a insuficiência coronariana, que leva a necessidade, que leva a infarto, que leva a necessidade de intervenções coronarianas do tipo angioplastia, stents, ou as cirurgias de revascularização, que noutra época foram conhecidas como pontes de Safena. Né? Na verdade, são cirurgias de revascularização do miocárdio, onde se usa bastante enxerto arterial. Bem, esta doença é responsável por 50%, cerca de 50% das indicações para transplante. Na medida em que o coração vai sofrendo interrupção do suprimento de sangue para sua parede, seja por uma doença obstrutiva de coronária ou por infecções virais que venham a acontecer, as duas principais situações estas levam a 80% das indicações de transplante cardíaco, com dilatação aqui do ventrículo esquerdo, de tal maneira que o coração não consegue suprir a distribuição necessária. Ou seja, essa paredezinha interna aqui, ela dilata, não é isso?
esse vermelhinho, esse contorno vermelho aqui, ele Sim. vai ficando dilatado de fora para dentro. De Isso. forma que a câmara fica bem pequenininha e ela não consegue contrair suficiente para mandar o sangue. Perfeito. É isso mesmo? Esta situação significa a miocardiopatia dilatada, Uhum. que significa, por sua vez, esse grupo de patologias, 80% das indicações dos transplantes Ou cardíacos. seja, Isso com praticamente estatísticas atualizadas do International Heart and Lung Transplantation. a principal indicação. As principais indicações Quais são seriam, essas daí. doutor Marcelo, as causas para essa miocardiopatia dilatada? O que é que provoca isso? Então, os dois principais grupos são a doença coronariana obstrutiva Uhum. e as inflamações que levam ao que a gente chama de miocardiopatia idiopática. O termo idiopático significa de etiologia, de causa não aclarada ou desconhecida. No entanto, hoje, o que se compilou de dados na literatura leva a correlacionar fortemente o que a gente chamava de idiopática como situações de infecção barra inflamação, muitas vezes subclínica do coração, miocardites, né, que acabam danificando o músculo cardíaco. Ou processos tóxicos destrutivos, como, por exemplo, o álcool etílico determina. Sim. Algumas substâncias usadas em tratamentos oncológicos podem determinar esse tipo de lesão miocárdica, né? Mas isso são exceções, e foram em outra época. A medicina já evoluiu bastante, e isso está se tornando bem Isso, no menos caso, a frequente. doença coronariana em atividade, né? Por exemplo, você tem angina ou que já infartou, não é isso? Não, a doença coronariana, não em sua forma inicial. E aí vem um recado extremamente importante. É cuidar da profilaxia da doença obstrutiva de coronária, a profilaxia primária, que significa atividade física, eliminar tabagismo, Controle da pressão arterial. da hipertensão, Qual a várias relação coisas da possíveis. pressão arterial, da hipertensão arterial com a miocardiopatia? Olha, Existe? existe sim, existe. Uma hipertensão não tratada inicialmente leva como resposta adaptativa do coração o aumento dessa massa muscular do ventrículo esquerdo. Uhum. O coração tem que botar mais, como fosse assim, fazer mais força para Fazer vencer, um grande esforço para exatamente, a vencer uma coluna. pressão enorme que está colocada a partir Aqui. desses vasos. Exatamente. Vem se refletir aqui em cima, tá? Aqui a base da aorta, quer dizer, como diz, o ponto de aferição, né, que a gente chama, como fosse o ponto de referência para a pressão arterial, quando a gente mede assim, 12/8, que a gente chama, né? 120/80. O ponto de aferição de referência é a base da aorta aqui, não é isso? É assim, quanto mais próximo do coração, você vai ter maior pressão sistólica e menor diastólica, com a pressão arterial média idêntica. Se você aferir a pressão no membro inferior, você vai ter uma pressão de pulso menor, uma sistólica um pouco mais baixa e uma diastólica mais alta, porque a resistência vascular é maior. Mas o que interessa é o seguinte: hipertensão é uma situação em que todas as artérias não se adaptam ao fluxo que existiria normalmente, deveria ser transposto pelas artérias. Elas estão fechadas. Em outras palavras, o organismo não está adaptado àquela demanda. Por quê? Falta de atividade física, muita compressão. O que tem atividade física? A atividade física faz com que as células endoteliais, arteriais, se adaptem a produzir maior quantidade de óxido nítrico, que é o maior vasodilatador Sim, endógeno. vasodilatador, exatamente. Em contrapartida, se tem alguém obeso, sobrepeso, por exemplo, então eu tenho muito tecido em torno das artérias, fazendo compressão extrínseca Sim. das artérias. Isso. E não tem atividade física regular. O que é que acontece? Não existe esta adaptação. E o coração, por sua vez, fica sofrendo continuamente contra uma barreira, no caso da hipertensão. Ou seja, a Então, atividade inicialmente, o física ela coração- tem a capacidade de, por si só, já contribuir com, digamos assim, o alívio da hipertensão, né? Pela Sim, questão da por si produção do só, ácido nítrico sim, já é uma parte em algum grau. em algum grau. É assim como na insuficiência cardíaca também. Então, voltando à insuficiência cardíaca, é importante a atividade física. E quando é que o doente é indicado para o transplante cardíaco? Existem várias mensurações extremamente precisas, tá? Extremamente precisas, protocolares, com tabulações, né? Com scores. Isso não é aleatório, aí eu acho. Dados Não é assim. objetivos, né? Dados objetivos, Dados como objetivos. VO2, que é o consumo de oxigênio, né? Tudo isso pode ser Ou mensurado. seja, a segurança do procedimento já começa aí na indicação com dados Exato. numericamente aferidos e objetivos para que você não caia no limbo, não caia na armadilha de
indicar de forma equivocada um procedimento desse, não é É isso? praticamente impossível, né, que se faça a indicação de um transplante cardíaco de maneira inadequada, Uhum. dado que tudo hoje é extremamente documentado, extremamente bem Sim, documentado. A grande questão também é a seguinte: na medida em que eu uso os scores e documento muito bem a indicação, eu posso fazer o doente chegar ao transplante cardíaco antes que outros órgãos sejam lesados. sim. Um exemplo de extrema importância em relação a isto é a chamada síndrome cardiorrenal. Hum. Na medida em que o coração é insuficiente, distribui pouco e de forma inadequada o sangue pelos tecidos, Uhum. ou seja, não perfunde, o termo que a gente usa é esse, não perfunde, não distribui sangue, os rins sofrem. Então, na medida em que um paciente com insuficiência cardíaca tem insuficiência renal, o prognóstico dele é pior. Uhum. Então, os pacientes devem ser submetidos a uma terapia da insuficiência cardíaca muito antes que eles desenvolvam essas insuficiências de múltiplos órgãos. É importante dizer que a terapia da insuficiência cardíaca, além de medicamentosa, além dos controles dos fatores de risco, além do processo de recondicionamento cardiovascular, que é um processo ativo, você vê hoje, por exemplo, no hospital universitário, nós temos laboratórios só para isso. Uhum. Tá? Então, esses conceitos já estão muito bem distribuídos no mundo. Existem as intervenções, que são várias do ponto de vista de procedimentos, tipo implantes de marca-passo, Sim. implantes de marca-passo multicâmara, multissítio, cardioversores desfibriladores. Aí vem os dispositivos de assistência ventricular, que estão num crescente, e o transplante cardíaco, que vem sendo uma alternativa desde que o conceito de morte encefálica foi cunhado no mundo, que foi na década de 60. Vamos falar já disso, Perfeito. certo? Vamos lá. Já vamos até introduzir isso aí. Então vamos lá. Na década de, se eu não me engano, foi o quê? 60, né? Primeiro no mundo? O primeiro transplante no mundo foi feito em 1967, 67. em Cape Town, ou cidade do Cabo, na África do África do Sul, Sul. pelo Dr. Christian Barnard. Por favor. Calma. Olha Esse é aí. o Dr. O Christian homem aí. Barnard, né? Este Uhum. era o homem certo no lugar certo. E, na verdade, o Dr. Christian, ele foi o pioneiro, ele encontrou situações que o apoiaram, mas ele não foi o grande mentor do No processo processo de de. estandardização, do transplante cardíaco. O, o nascedouro do transplante cardíaco foi na Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos. Havia dois cirurgiões que comandavam esse serviço, os doutores Shumway e no, Lauer. Lauer e Shumway, por exemplo, descreveram a técnica de explante, ou seja, de De retirada do retirada do coração, coração. e de implante, no início da década de 60. Uhum. E isso vinha sendo feito experimentalmente. Também data da década de 60 o início da proliferação, de propagação do conceito de que vida só existe enquanto o encéfalo em sua totalidade está vivo. Não deixa de existir vida quando o coração deixa de bater. Porque existia uma limitação para a questão do transplante, de uma forma geral, porque não se tinha um. Não é critério a palavra que eu quero usar, mas não se tinha uma certeza de qual momento Sim, seria o ideal para se declarar isso. um paciente grave que está lutando por um paciente de trauma, por exemplo, né? Jovem, um exemplo, que tem todos os órgãos bons, mas sofreu um grande dano cerebral. Qual o momento de declarar aquele paciente como morte encefálica para que se pudesse, dali em diante, dar seguimento ao processo de retirada dos órgãos, não é isso? Perfeitamente. Então, o que aconteceu? Ó? Esses conceitos vieram em discussão durante muito tempo, não? Hum. E quanto mais o médico, quanto mais a ciência médica, melhor dizendo, foi conseguindo ser específica, sensível e específica, ou seja, ter acurácia, ter percepção e apontar Capacidade aquilo que de é isso. específico. O que é que diferencia um status de morte irreversível sem que caia no senso comum? Que é alguém não ter pulsações do coração durante um bom tempo, estar imóvel, estar inconsciente. É possível estar nessa situação, uma parada cardiorrespiratória, e, no entanto, ser reversível. Uhum, isso. No entanto, na medida em que o encéfalo todo, especialmente o chamado parquiencéfalo, que é a parte
Eu esqueci de dizer que eu sou especialista também em terapia intensiva de adultos. Eu também esqueci. Esqueci de dizer que eu sou tenente-coronel da reserva, tenente-coronel médico, e sou médico da Universidade Federal da Paraíba. E esqueci de dizer uma coisa muito importante, que eu faço questão de documentar aqui. Eu sou nascido em Sergipe, vim para cá em 1993, mas eu tenho muito orgulho que eu sou cidadão pessoense e cidadão paraibano. Sim, com certeza. Né? Então, a gente está falando aqui para nossa casa, né? Sempre na expectativa de contribuir. Então, voltando. A partir do momento que a gente teve a possibilidade de entender que a morte da função cortical, mas principalmente, definitivamente, a morte de todo o tronco cerebral, Sim. ou tronco encefálico, melhor dizendo, tronco encefálico é o termo correto, que é a parte mais antiga do encéfalo, dos mamíferos, capaz de determinar mecanismos autônomos do nosso corpo, da nossa fisiologia. Exemplo, não se respira mediante uma decisão, um processo Involuntário. é perfeitamente involuntário. Isso. Exemplo, quase Você não afogamento e pensa, afogamento. não pensa em respirar, você respira sem. Qual é a diferença entre quase afogamento e afogamento? As duas situações podem matar alguém. A pessoa que está se debatendo na água pode morrer antes por uma arritmia, etc. Mas o afogamento, de fato, só acontece no momento em que, independente da vontade, Ela do respira paciente, e aspira ele a água. respira e aspira água. Exatamente. Tá? Então, isso daí fica muito claro para qualquer pessoa entender que respirar, que os batimentos cardíacos não são determinados pelo nosso consciente, são determinados como uma forma de sustentação. E é nessa vital. topografia do que a gente chama de que é um lugar no encéfalo, né? Isso. Que é o tronco cerebral, o tronco encefálico. Isso, tronco Porque encefálico. o encéfalo, na anatomia, é uma peça Isso. em que essa peça do sistema nervoso central que está na cabeça, né? Logicamente. Na raiz do pescoço. Você tem na logomarca do método científico, né? A Calma. logomarca é do método científico. Coloca, por favor, a logomarca. Você tem Aí, isso, perfeito. Aqui. Você tem Tá aqui o tronco. isso, perfeito. O tronco, Exatamente. o cerebelo, um pouquinho. Aqui. Isto, e o restante é córtex, né? E aqui Córtex é o cerebral. Essa né? peça é o cérebro. Então, esse tripé, Essa peça é o cérebro, cerebelo e tronco, Cerebelo. Exatamente. conformam o encéfalo Isso. humano. Exatamente. A vida vegetativa que a gente chama tá aqui. Exatamente. Então, Centro de controle da pressão arterial, da respiração, temperatura, estão aqui. Então, quando isso aqui morre, é que a gente chama de morte encefálica. esse conceito vem desde a década de 60. Porém, você vê, no Brasil, isto foi tornado lei, que não se discute mais no Brasil, sobre o aspecto ético, moral, etc., que morte encefálica é morte. É morte. E isso está em lei desde irreversível. 1997. Isso, é irreversível. No entanto, a resolução do CFM, que normatiza todo o processo de avaliação de um paciente que é impossível acometido pela morte encefálica ou que esteja em processo de morte encefálica, todo esse processo de avaliação está na resolução 2173 do Conselho Federal de Medicina de 2017. Ou seja, o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão balizador, né? Ele, a partir de estudos, né? A partir da literatura médica mundial, ele chegou a critérios onde é possível determinar realmente que aquele paciente ele já não tem mais um prognóstico, ou seja, ele o cérebro dele, o encéfalo dele já não tem mais retorno. Exato. Não tem mais condição de voltar à vida. O Conselho Federal de Medicina do Brasil, na verdade, ele só normatizou para o nosso consumo ético e para a força de lei aquilo que já estava definido no mundo afora. É só uma questão de sistematização. Porque se você for olhar, a gente estava vendo o Dr. Christian Barnard, ele fez o primeiro transplante ortotópico, ou seja, retirou um coração e colocou outro no local. Sim. Tá? Em 1967. No Brasil, o primeiro foi feito pelo Dr. Zerbini, em 1968. Calma, por favor. Tá? Colocar aqui Em Aracaju foi feito o primeiro transplante norte e nordeste em 1986. Terceira foto. Né, pelo Dr. José Teres de Mendonça. Sim. Primeiro norte e nordeste. Então, foi o oitavo do Brasil. Aí, esse homem aqui é um homem que merece todas as nossas... a nossa reverência, o nosso respeito.
Eu tive a oportunidade de conhecer, aliás, acho que conheci todos os grandes ícones da cirurgia cardíaca brasileira. Zerbini, Conheci o Dr. Zerbino, o Dr. Adib, todos, Adib já e os outros tem, Zé cirurgiões todos da Pedro, primeira linha. O Zé Pedro foi meu chefe, seu chefe. ainda está vivo, está nos Estados Unidos, é chefe lá da cirurgia valvar em Pittsburgh, já não trabalha mais no Brasil. Uhum. Ontem tive uma infeliz notícia de saber que um dos cirurgiões principais da equipe está muito seriamente acometido por uma doença. E, bom, mas assim a vida vai andando. E todos os outros contemporâneos do Dr. José Pedro, né? Não vamos dizer todos os nomes, porque a gente não para mais nunca, né? Basta dizer que eram 11 equipes de cirurgia cardíaca operando na BP, né? Naquela época que eu te falei, quando eu estava lá como residente. Mas esse homem aqui, e aqueles que com ele trabalharam, o Dr. Delmon Bittencourt, que foi um dos homens que mais trouxe tecnologia para o Brasil, e o Brasil conseguiu ter a cirurgia cardíaca pujante como tem, porque desenvolveu tecnologia. Sim. Tá? Então, o Dr. Zerbini foi o pioneiro No dos Brasil. transplantes cardíacos na América Latina. Em 1968, ele fez o primeiro transplante. Com um detalhe, foi o primeiro transplante em alguém com doença de Chagas no mundo. O que é um grande desafio, porque o Trypanosoma cruzi, esteja em outra estrutura diferente do coração, ele pode voltar a atacar os cardiomiócitos. Uhum. Então, o doente tem que ser o transplantado, que já está imunossuprimido, veja só o tamanho do problema. Ele tem que ser muito bem tratado, do contrário, a doença de Chagas recrudesce no coração Ou do seja, lado. ele recebeu a imunossupressão para receber o órgão, né? Porque você tem que diminuir a capacidade imunológica para poder não atacar que o corpo não ataque o próprio órgão transplantado. Exatamente. E a origem, a indicação daquele transplante foi por uma doença infecciosa. Saulo, você agora tocou num ponto extremamente importante para a gente dizer o seguinte: o transplante cardíaco é um procedimento extremamente importante. Não é um procedimento tecnicamente difícil. Veja que tem muitos anos que se faz esse transplante. Isso. Seja em sua modalidade ortotópica, em que se retira um coração e se coloca um outro no local, seja numa modalidade que é uma indicação muito mais específica, se tiver tempo a gente descreve, que é o transplante heterotópico, em que dois corações ficam juntos. Você vai explicar já já. Tem outras modalidades. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, veja só. As principais doenças que acometem o coração, ou em boa parte, a doença isquêmica, ela pode ser bloqueada, né, com profilaxia. Então, isso é um ponto importante. Segundo ponto muito importante. Para que alguém receba um coração, é preciso que um outro pereça. E quem perece, via de regra, é um adulto jovem. Isso. Os melhores doadores estão entre 25 e 40 anos. Essa é a estatística da LHT, International Society Lung and Heart Transplantation. Sim. Tá? Então, essas estatísticas estão todas aí para a gente ver. Os melhores doadores estão no meio da vida, os melhores receptores também estão no meio da vida. Então, é preciso perder uma vida jovem. No Brasil, a gente perde muito dessas vidas. A principal causa-mortes entre indivíduos do sexo masculino, Trauma, né? entre 19 e 40 anos, é trauma. O cenário ideal seria que a gente tivesse menos indicação, porque tiver uma população mais saudável e menos trauma, menos necessidade, né? Ou que a gente desenvolva o que eu acho que é a grande mensagem que eu posso deixar de novo para vocês aqui. Que a gente use mais dispositivos de assistência ventricular, e isso está crescendo no mundo, ou que a gente, e isto vai acontecer, é inexorável. O dispositivo de assistência ventricular seria um dispositivo fabricado, sintético. Isso. Não é isso? Implantado. Que dispensaria. No coração humano. Implantado junto, dispensaria a questão do doador. Para alguns pacientes. Ou seja, então você teria, que é o que a gente quer, logicamente, uma diminuição, digamos, da demanda. Em você tendo uma diminuição, né? Porque a gente quer que diminua a epidemia do trauma, como você falou. Isso. Ou seja, infelizmente quem doa é quem está lá acidentado, né? Tem que fazer com que isso diminua. E não traria prejuízo Quando eu digo a indicação de transplante, não é isso? A minha vida, ela tem, assim, muitas coisas que acabam em torno do transplante. Além de eu ser testemunha viva e participativa de muita coisa relacionada ao transplante, eu perdi duas pessoas assim, extremamente queridas por trauma, por movimentos de acidente. Não foi seu pai, né? Você me falou. Meu pai e um tio meu, pouco tempo depois, aos 21 anos de idade. Acidente é uma até tragédia, hoje eu tenho né? trauma, né? Hoje o meu filho mais velho viajou até Recife, eu fico preocupado. me ligar antes de sair, me ligar quando chega lá.
né? E eu tenho muito. Outra coisa que a gente não pode esquecer. Quando a gente fala de trauma, a gente fala também da violência interpessoal. Exatamente, Tá? a violência Então, urbana. isso está crescendo. O Brasil Número de hoje está. assassinatos, exatamente. As drogas, né? Estão perpassando o Brasil. Sim, Né? Então a gente está falando aqui, muitos paraibanos vão ver isso daí. Infelizmente, os paraibanos sabem hoje que es- essas substâncias, né, ilícitas, né, sem contar o álcool e o tabaco, né, elas perspassam a população como um todo, sim, né, infelizmente. destruindo famílias e destruindo vidas. Uhum. E junto com o tóxico vem a violência interpessoal, Sim, extremamente grande. Mas nós não podemos, mesmo assim, Saul, mesmo assim, não há coração suficiente. Não há coração suficiente. Nós temos que ter outra atitude. sim, Essa atitude já foi tomada há muito tempo atrás. Os dispositivos de assistência ventricular, e a gente vai chegar lá, tá? Agora o que eu quero dizer é o seguinte: existe um outro caminho que o homem está trilhando, que são os tecidos homólogos, os tecidos semelhantes geneticamente aos nossos, uhum. que não vão precisar nem que outra pessoa morra, nem vão precisar do grande problema do transplante, que não é colocar outro coração no lugar, é ter que deixar o paciente imunologicamente incompetente. Isso, porque você coloca ali uma coisa, um corpo que não é dele, né? Nós vamos chegar, Ou um em corpo. algumas décadas, nós vamos chegar, só concluindo esta etapa, nós vamos chegar a formatar com moldes um coração com tecidos a partir de nossas células germinativas, também conhecidas como células totipotentes. Sim, Nós já fazemos isso para outras linhagens de tecido, sim. como o sangue humano. Como fosse produzir um novo coração seu. Vai acontecer. Vai acontecer. Como é que tá, como é que estão os estudos disso, sim? Você tem Não, essa o informação? que existe é o seguinte: nós sabemos que é possível reproduzir vários tipos de tecido Uhum. humano. Né? É possível você reproduzir um ser humano. Só não é eticamente possível você reproduzir um ser humano para tirar o coração dele. Sim, Na é verdade? lógico. É melhor Então, reproduzir só o coração. essa questão de englobar os tecidos todos na justa medida que o nosso criador fez, né? De uma maneira absurdamente inteligente, né? Perfeito, exatamente. Perfeita, né? Então, esta expertise nós não temos, mas reproduzir os tecidos de forma isolada nós temos. Sim, Logo a gente vai conseguir imiscuir um tecido com outro e moldá-lo segundo isso vai acontecer. Estruturas assim, que não têm a necessidade de funcionalidade como o coração, que precisa de estender, contrair, em harmonia, o coração direito com o esquerdo, etc. E coisas mais simples, vão chegar antes. Órgãos sólidos que não são móveis, do tipo, por exemplo, fígado. você consegue Né? estimar, assim, pela o andamento dos estudos, um tempo para isso, não? Os centros mais avançados Olha, que estão vendo. desculpa a sinceridade, mas se nós não nos destruirmos antes, né, se nós seres humanos não nos destruirmos antes, né, a gente gosta muito de estudar essas coisas, né? Aham, Eu, exatamente. como você, gostamos de Segunda Guerra Isso, Mundial, né, né? geopolítica, Isso. né? Então, se o ser humano não se destruir antes, eu acredito que isso vai a 3, 4 décadas no máximo. Muito bem. Então, mano, coloca a outra imagem, por favor. Ao Dr. Zerbini, Esse aqui é sempre um nossa homenagem. Esse é um dispositivo de assistência ventricular mais antigo, mas bem tá antigo, falando. bem Exatamente. antigo. É bom dizer o seguinte, que já testamos também o transplante heterólogo, né? Ou seja, de humanos para animais. Na Ah, verdade, é? Eu não é, sabia. já foi feito, né? O resultado foi desastroso, Hum. mas Qual foi foi o animal que do? primata, né? Primatas grandes. Uhum. Agora, foi feito bastantes entre primatas, tá? Sim. Entre primatas. E a grande questão é a disparidade genética. Aliás, você sabe qual o animal que tem uma similaridade genética bastante grande conosco e tem um tamanho de órgão? Outra coisa muito importante, viu? O seu coração, Saulo, não serve para mim. Porque a minha massa corpórea é extremamente maior do que a sua. Então, o doador deve ter 20% maior massa corpórea que o receptor Sim. e, no mínimo, 10% menos. Tá? Então, isso é o problema. Existe um intervalo, né? Além disso, assim, de uma forma grosseira, você faz painel HLA para verificar a Sim, histocompatibilidade, compatibilidade. mas Sim.
Num primeiro momento, o norteador é o tipo sanguíneo. Você pega o meu, eu sou AB negativo. 3% da população. O positivo. negativo não vai pesar muito. AB, então vamos considerar aí 3, 4, 5% no máximo da população. Eu teria que buscar um coração de alguém que tivesse tipo sanguíneo AB e com a massa corpórea compatível com a minha. Ou seja, a possibilidade que eu chegue no Mas transplante cardíaco é praticamente possível. ele obedece a questão da transfusão também ou não? A AB Não, a questão é do que sistema BO quando o transfusão sistema sanguínea. AB ou AB0, como você queira, reflete a histocompatibilidade, né? Porque AB significa não tem antígenos contra o tipo A de sangue A, Isso. nem o tipo de sangue B. É desprovido dessas estruturas antigênicas, né? De onde ele não tem anticorpos, ele não é Que o pré-sensibilizado. AB, salvo engano, no sistema BO, o sangue AB pode receber dos outros. É o receptor universal. É o receptor universal, exatamente. Apesar disso, eu posso receber sangue 0, positivo ou negativo, Isso. A, B, positivo ou negativo, ou AB. Mas o que se propõe é que você faça AB. A mesma coisa em relação ao transplante. Sim, no Não caso do se coloca- transplante Mesma coisa. é o tipo. É o mesmo tipo. É o mínimo de triagem que você pode fazer. Além disso, existe um painel rápido, HLA, né, que é possível fazer em muitos lugares e que vai te dar uma resposta muito maior em relação à histocompatibilidade. Voltando para cá, para os dispositivos de descendência ventricular. Então, vamos ver. Se imagine que eu tivesse uma cardiomiopatia dilatada. Vamos imaginar que eu tivesse um enorme infarto, que sobrevivesse a esse infarto, fosse submetido a uma cirurgia de revascularização do miocárdio. No entanto, meu coração sempre perdurasse um coração doente. Digamos que eu fosse um diabético, que eu seja um diabético importante, uma doença que vai obstruindo as artérias de uma forma progressiva, etc. Mesmo tratado com as melhores... tratou precocemente o infarto, revascularizou, tratou o diabetes, mesmo assim a doença pode ser acelerada e pode resultar num desfecho muito ruim. Então o coração fica muito ruim. Eu imagino isso aí com uma massa corpórea como a minha, que aliás é um mau preditor de longevidade, tá? Se você recebe qualquer tipo de órgão, né? Um IMC alto, né? Aí, veja bem, você não consegue coração. Apesar de muita gente jovem estar morrendo terrivelmente, né? E desfalcando as famílias e deixando sequelas para o resto da vida. Sim. Nós temos alternativas. Você pega, por exemplo, o HeartMate, não é esse modelo, é um outro modelo. Esse é um modelo mais antigo, né? Já Exatamente. evoluiu muito. Né? Vários modelos já foram propostos. Existe uma casuística muito grande no mundo em relação a um modelo chamado HeartMate. A versão 2 e a versão 3. Esse é o modelo de dispositivo de assistência ventricular, né? De assistência ventricular, que é absolutamente implantado, né? Com exceção de um cabo que é conectado a duas baterias externas. De maneira que quem usa esses dispositivos se desloca e faz todas as suas atividades. É anticoagulado, tá? Mas isso é perfeitamente possível de administrar. A coagulação hoje é muito não fácil é problema. de lidar. Não é o problema. Então, veja só, o HeartMate é pequenininho, ele retira sangue do ventrículo esquerdo, então ele passa a ser um auxiliar do ventrículo esquerdo para distribuir para o restante do corpo. Como é que ele devolve o sangue para a grande circulação? A gente viu que é a aorta que distribui. Então, esse dispositivozinho, ele tem uma extensão, um tubo valvado. A válvula, na verdade, fica na saída do ventrículo, do ventrículo quando ele é implantado. Sim. Você tem um Pedir tubo corrugado. Cauã, coloca aquela primeira imagem, por favor. Eu acho que o Marcelo vai conseguir explicar bem nela. Acho que dá. Aí. Veja só, o HeartMate, ele é implantado aqui, ó. Retira-se, faz uma punção aqui, uma pequena dilatação, o coração pode até estar batendo, É uma mas o ponte paciente ela é uma ponte no coração. Como se fosse, né? retira-se um rodelete aqui do ventrículo esquerdo e coloca aqui uma válvula sobre um dispositivo impulsionador pequenininho. O princípio é o parafuso de Arquimedes, ou parafuso infinito. Você gira e nunca... Como se fosse uma roda de água. Exatamente. Milhares ou centenas, melhor dizendo, centenas de pequenas pazinhas remando em círculo, um atrás do outro. E levando o sangue para cima, para a aorta. Desse dispositivo impulsionador sai um tubo, né, que leva o sangue passando aqui pela face diafragmática do ventrículo direito, vindo pelo seio pericárdico longitudinal e anastomosado aqui na aorta. Pinça-se a aorta e faz a anastomose terminolateral. Também uma coisa fácil de implantar. Então, veja bem, isso... Traduzir para o
para o pessoal. É como se fosse, faz um buracozinho ali embaixo, Isso. justo. Um buraquinho aqui, justinho. Isso, justinho. Com uma válvula. Coloca uma válvulazinha, um cano. Isso. Assim como tem essa válvula aqui, para sair o sangue e não retornar, aqui também vai ter outra válvula. Isso. O sangue desce por gravidade para esse parafuso infinito. Né, Ele é impulsionado pelo ventrículo esquerdo, né? Passa pela válvula, Sim. cai no parafuso infinito, que por sua vez vai ser o quê? Vai ser outro ventrículo esquerdo, né? Sim. Tem o nativo do doente que está Isso. doente. Ele vai auxiliar E da essa força para criaturinha subir aqui. o sangue, exatamente. Exatamente. Isso. Agora veja só, isso já é terapia-alvo, que quer dizer o seguinte: faça para se viver dessa forma. Ou seja, e isso você conseguindo replicar, a gente cai no cenário ideal. Ou seja, você resolve o problema da indicação do transplante sem precisar do doador. Sem precisar que tanta gente morra. E que apesar dessa situação, bom, filosoficamente há que se dizer o seguinte, que a partir do momento em que aconteceu a morte encefálica, doar os órgãos é um ato de extrema grandeza. Isso. Nós não estamos Só lembrando, viu, Marcelo, exatamente, que aqui é um dilema ético. Ou seja, ninguém quer que o outro morra, não. A gente quer que viva muito. Este é o ponto. Entendeu? Exatamente. A gente não quer, ninguém quer que tenha acidente de moto, ninguém quer. Agora, como infelizmente acontece, né? E o cenário ideal é que não aconteça, que exista uma diminuição das mortes por trauma. E como a tecnologia para o transplante já é muito bem conhecida, então como infelizmente você tem essa realidade e tem pessoas precisando, como você está falando... Só para você ver, você tem uma ideia. A doação de órgão é uma coisa nobre. Né? Isso. Continue, Acho difícil que alguém, quem está nos assistindo, seja um período breve ou à frente, não conheça um paciente que esteja sendo acometido por insuficiência cardíaca de etiologias diversas, tá? E que eventualmente esteja numa insuficiência cardíaca avançada. Extremamente cansado, usando um sem número de medicações, talvez já tendo recebido marca-passo, sincronizador e outras terapias, tá? Não é difícil se conhecer gente dessa forma. Vive uma vida muito restrita. Isto para o nosso público, né? Imagine o seguinte, em 2023, que é o último compilado de dados do mundo que estão publicados, no Brasil foram feitos 486 transplantes cardíacos. Então, mesmo com esse dilema ético, gente jovem morre para prover o coração. Rim, por exemplo, pode ser intervivos. Coração não é possível. Não. Um doador não vivo, com morte encefálica, vai doar o seu coração, ainda pulsando, embora o indivíduo esteja morto, porque, como nós dissemos, o encéfalo dele está morto. Isso. Tá? Então, esse coração é trazido para cá. O coração é um autômato, né? Ou seja, independentemente da função cerebral, ele consegue, por algum tempo, manter os batimentos. Ou seja, se o paciente estiver na UTI, se ele estiver recebendo oxigenação, se ele estiver recebendo infusão de medicações que controlam a pressão arterial, que a gente chama de fármacos vasoativos, né? Então, e vasoativos. Isso, você consegue manter aquele paciente com o coração batendo, com o rim funcionando por algum tempo ainda. Isso. Não é isso? Por algum tempo. Mas vai deteriorando, né? Mas vai deteriorando. É absolutamente artificial. Mesmo com muito cuidado, os doadores vão sendo desvitalizados. Os órgãos vão sendo desvitalizados. Sim, então também não pode demorar 10 anos, não. Mas aí eu queria só chegar nesse ponto contigo, Marcelo, para a gente reforçar aqui. Hoje existem critérios bem definidos, não é isso? E objetivos, ou seja, para você declarar um paciente em morte encefálica, você, por exemplo, não pode fazer parte da equipe de transplante. Nem a equipe captadora de órgãos, nem transplantadora. Nem transplantadora. Tem que ser 2 médicos diferentes. Como é que funciona isso? Existe uma série de exames que é feito um intervalo de tempo, ou seja, não é assim, em 10 minutos você dá o diagnóstico de morte. Como é que funciona essa questão do diagnóstico de morte encefálica? Para o pessoal entender. Só finalizando a questão do dispositivo de assistência ventricular, isso já é terapia-alvo pelo Food and Drug Administration, FDA dos Estados Unidos, famosíssimo no mundo todo, né, que é copiado por tantos, né, Anvisa brasileira, etc. Isto já está normatizado nos Estados Unidos como terapia-alvo, ou seja, faça e use para salvar a vida em lugar do transplante. Desde 1994. E lá a realidade qual é? Já se faz isso de rotina? O que aconteceu? Alemanha e Estados Unidos. A quantidade de dispositivos de assistência ventricular, últimas versões, que são HeartMate,
os resultados foram tão fantásticos que muitos pacientes disseram: olha, eu quero ficar aqui mesmo. Eu não quero Não mais tentar quero ir para transplante outro. cardíaco. Não. E aí, cada vez se consolidou mais o papel Uhum. daquilo, desse tipo de terapia, como a forma positiva. Isso é realidade no mundo. Como é que a gente tá no Brasil com No isso? Brasil, nós não temos ainda acesso a esses dispositivos através do SUS. Está acontecendo uma coisa em relação a esses dispositivos muito semelhante ao que aconteceu com o marca-passo. Hum. Quando eu era estudante de medicina, e até mesmo quando eu terminei a residência, nós aqui do meio da cardiologia dizíamos o seguinte: o marca-passo custa tão caro, chegou a custar no Brasil, importados, né? E todos os marca-passos que são colocados no Brasil hoje são importados. Uhum. Né? Chegaram a ser fabricados no Brasil, mas foi incipiente isso. Esses marca-passos chegaram a custar o que custava um carro que na época era um carro de primeira linha no Brasil, um Monza. Se dizia muito isto figurativamente para bom entendimento da nossa existência, Uhum. né? Isso foi barateado por uma questão de escala. Quanto mais as terapias vão sendo utilizadas no mundo, mais barato vai Vão ficando. sendo o Começa a processo. produzir em escala, exatamente. Exato. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, uma boa parte dos pacientes que têm cardiomiopatia dilatada, se o Uhum. coração for muito pequeno, que é uma parcela pequena, cerca de 5% dos pacientes que têm insuficiência cardíaca têm cardiomiopatia dilatada e hipertrófica, melhor dizendo, excesso de músculo, uma cavidade muito pequena. Esse dispositivo não serve para esses pacientes. Uhum. Para 80% é uma possibilidade, uma boa possibilidade. Está no Brasil já sendo feito. O que não está é no Sistema Único de Saúde. Uhum. Né? Vai ser implantado. Não há discussão sobre isso. Não há discussão sobre a pertinência. E aí nós vamos cada vez mais ouvir isto que hoje ninguém ouve. Mesmo no meio médico, isso não é uma coisa conhecida. É importante Não falar é uma isso coisa para as conhecida. pessoas saberem que existe, né? Exato, que existe. Você tem vamos pegar aqui a nossa mídia, né? Que aqui você está fazendo o seu podcast, né? O método científico. Uhum. Está na internet, no YouTube, acho que não há nenhum problema em falar isso Não. aqui, né? Pode falar. Existe um take feito de um implante feito aqui no Brasil em 2021, em um hospital referência lá de São Paulo, também não vou dizer porque Sim. não é pertinente, mas Exatamente. um hospital de ponta lá de São Paulo. Não é difícil. Basta você colocar lá coração artificial ou colocar HeartMate, HeartMate, HeartMate 3, São Paulo, Hospital de São Paulo. Vai chegar, tá? Não estou nem dizendo o nome do hospital. Sim. Agora, voltando àquela situação que você tinha dito em relação à morte cefálica. Sim. Morte cefálica é uma coisa de altíssimo compromisso. Né? Isso. Então, não é que qualquer um possa. Qualquer médico pode suspeitar. Não é nem qualquer médico que pode dar o diagnóstico. Não, não. Qualquer médico pode suspeitar que o paciente está em morte cefálica e demandar que médicos devidamente habilitados, segundo a resolução do CFM, devidamente habilitados para avaliarem se há ou não morte encefálica, são médicos que há um ano cuidam de pacientes em coma Uhum. e que tenham feito pelo menos ou acompanhando como de forma ativa, ou eles próprios tenham laudado 10 pacientes em morte encefálica, junto com outro médico. Ou que tenham feito um curso específico das centrais de transplante, Sim. que é outra coisa muito importante para dizer. Ninguém pega coração e sai por aí. Não. Existem centrais de transplante em todos os estados. Um sistema que no Brasil copiou muito o sistema da Espanha, que era conhecido como, é entendido no mundo como um sistema de grande sucesso, Sim. né, para a busca de órgãos, identificação de doadores de morte cefálica. Quando existe uma possível morte cefálica num hospital, o corpo clínico é obrigado a notificar Notificação a central de compulsória, transplante. né? Notificação Notifica a central de transplante, exatamente. Mas veja, já notifica desde da hipótese de morte encefálica. Sabia? Agora, eu tenho a hipótese. Agora eu vou examinar o paciente. Eu não sei quanto tempo a gente tem para poder descrever tudo isso daqui. Eu quero dizer o seguinte, que esse exame é feito com intervalos mínimos de 1 hora em indivíduos com mais que 2 anos de idade. Portanto, em criancinhas com mais de 2 anos de idade ou em adultos. Intervalo no mínimo de 1 hora para repetir todo o contexto do exame. Se der tempo, a gente descreve. Cada exame desse é conduzido por um médico habilitado, sendo
preferencialmente esse médico habilitado, um neurologista, um neurocirurgião, um intensivista de adultos, ou intensivista pediátrico, tá? Ou um médico especialista em emergências médicas. Quanto tempo todo leva pra gente sumarizar? Desde o início quando abriu o protocolo de morte encefálica, Uhum. né? O paciente chegou lá na Boa UTI, pergunta. ele é suspeito, ele é um candidato esse paciente, o prognóstico é ruim, um exemplo. É. Mas vai ser investido nele tudo para que isso Sempre. seja revertido. Vai ser investido Que sempre. ele viva. Porque Mas, até se determinar a morte encefálica, nenhum tipo de esforço pode ser negado a ninguém. claro, exatamente. Todos os esforços vão ser feitos. Mas diante de todos os esforços, e mesmo assim, Uhum. né, houve a evolução, a falha lá do tratamento. Isso. E aí chegou-se a equipe, né? Porque isso não Uhum. é uma coisa que você toma uma decisão só, obviamente. Não. Aí a equipe da terapia intensiva, a equipe assistente, o cirurgião assistente, chegou e realmente nós acreditamos que é momento de abrir o protocolo. Converse com a família, né? Isso. A família é convidada a participar de todo o processo para entender. Isso. Quando é feita a hipótese diagnóstica de morte encefálica, neste momento a família deve ser abordada e deve ser abordada idealmente com psicólogo assistente. Isso. Se o paciente tiver médico responsável, o médico responsável deve ser chamado e Uhum. pode acompanhar todo o processo de avaliação. Respondendo isso, a resposta a essa sua pergunta está na resolução 2173 do Conselho Federal de Medicina de 2017. Uhum. Quando o paciente chega a uma sala de admissão politraumatizado, por exemplo, após 6 horas, não tendo recebido nenhum tipo de fármaco que impregne o sistema nervoso central, porque morte encefálica é a morte presumida do encéfalo por causa conhecida e não reversível. E não reversível. Então, por exemplo, você que é anestesista, você usa muitos desses fármacos Sim. que retiram a consciência, Isso. etc. Então, uma vez administrados esses fármacos, nós temos um problema. Temos que aumentar o tempo para avaliar o paciente. Exatamente, porque o paciente tem que o corpo tem que livrar do fármaco. Exatamente. Metabolizar, excretar. Na verdade, tudo. é assim, você tem que ter 4,5 vezes a meia-vida do fármaco. Então, se você pegar um benzodiazepínico, por exemplo, ele tem uma meia-vida de 2 horas. Mas, se a gente multiplica por 4 vezes e meia, seriam 9 horas. 9 horas. 4 vezes 2, 8, mais a metade de 2, que é 1, né? 4 vezes e meia. Não é isso? Sim. 9 horas. 9 horas de delta T para você abrir o protocolo de morte encefálica. Mas vamos imaginar o seguinte, que o paciente chegou com traumatismo craniano na sala de emergência de um hospital. E já no primeiro exame, você tem sinais de que o tronco foi comprometido. Já a partir desse primeiro exame, você pode declarar que vai fazer o protocolo e em 6 horas você pode fazer a primeira avaliação. Já quando se trata de encefalopatia hipóxico-isquêmica, que é o caso de um paciente que tem uma parada cardiorrespiratória e é reanimado, você só pode abrir o protocolo depois de 24 horas. Por quê, tá? Porque o cérebro fica num estado de confusão metabólica enorme. Tá? Com o equivalente do ponto de vista de imagem é uma lesão axonal difusa, com edema por todos os lugares. Como o cérebro está completamente desconectado e o tronco também, então você espera esse delta T para abrir. Enquanto isso, o paciente recebe todos os cuidados. Sim, com certeza. E durante o processo de avaliação da morte encefálica, também todos os cuidados. Porém, a partir do momento em que o protocolo é todo cumprido e se diz, bom, realmente está em morte encefálica, é permitido aos médicos que estão cuidando do paciente, informando devidamente médico assistente, família, todo mundo, dizer, olha, estamos com a morte encefálica fechada, diagnóstico fechado. Aqui é o momento da morte. Sim. Tá? E isso é corroborado também, é bom a gente falar, por exames complementares, né? Então vamos lá. Primeiro indício, a gente chama de coma não perceptivo, né? Então o paciente está em coma, que é uma situação em que não há conexão com o ambiente, né? E isto não foi causado por algo que é removível.
O exemplo é a anestesia. Você coloca o paciente em condição de supressão plena do sistema nervoso central, Tem como, mas ele está absolutamente mas vivo. você traz de volta na Se hora que você ele... retirar uma Na hora parte que dessas você quer. medicações, aliás, você não precisa nem Isso. deixar que ele fique consciente, né? Se você tirar o bloqueio neuromuscular, ele volta a Respirar. ventilar, É o que a gente chama tá? de coma induzido, Ter né? drive. Anestesia é um coma induzido. Exatamente, É isso aí. perfeitamente. Então, daqui a pouco onde é que você bota o povo em coma, hein? Existe, inclusive, uma escala, né, de gradação para isso, que é chamada escala de coma de Glasgow, né, que define que 90% dos pacientes que estão com nota 9, que inclui o status de resposta fotorreativa do globo ocular, a melhor resposta motora e a melhor resposta verbal, Isso. 90% que tem gradação 9 está em coma. Uhum. 90% desta população. 100%, se é que a gente pode dizer isso em medicina, né? Mas que tenham pontuação 8 estão em coma. Uhum. Tá? Então, veja bem, o paciente não responde. Ele não responde à estimulação álgica. O que é clássico é a estimulação supraorbitária, aqui neste ponto da glabela. Tem um pontinho aqui que deprime aqui no supraorbitário, tá? Eu estou palpando aqui meu lugar. Isso aqui causa uma dor significativa, tá? Estímulo Tem uma doloroso, né? depressãozinha. Isso. Então você faz o estímulo neste ponto e faz estímulo no leito ungueal, pressionando o leito ungueal, nos 4 extremos. O paciente não responde. Tá? Você vai pesquisar, Ele... ou seja, com o paciente sem nenhum fármaco Isso, que possa induzir o coma, isso, ou sem nenhuma condição reversível, isso, que você diga, ele está em coma, mas ele pode voltar. Por isso. exemplo. Aí você vai pesquisar sinais Uhum. em que uma pessoa, digamos, que não estivesse em estado de coma, assim que você fizesse aquela atitude, a pessoa despertaria imediatamente. Um Perfeito. desses aí seria a dor. Não é isso? Veja Então só. existem pontos no organismo, por exemplo, como esse aqui que você citou, o leito ungueal, em que você pode pressionar um ponto compatível com o cara ia despertar, Vai sentir a reagir dor de naquele, alguma forma. ele vai reagir. No Exatamente. mínimo com a retirada do membro e por aí vai. É, E ele não reage. não reage. Não Exatamente. reage. Até aí, você diz, ele está em coma. Você não diz que o tronco encefálico dele foi lesado. Aí começa a avaliação do tronco encefálico. Exatamente. E aí são pesquisados, é feita a prova da apneia, ou seja, se depois de algum tempo sem... Você quer que eu descreva a prova da apneia? Vamos Quer que eu descrever. descreva os 4 outros sinais? Que Pode são escrever. Escrever. o reflexo fotomotor pupilar, Sim. né? O reflexo córneo-palpebral, Uhum. o reflexo Cefálico. óculo-cefálico e o reflexo vestíbulo... Coclear. Não, é vestíbulo calórico. Vestíbulo calórico, Não, que você infunde líquido. o óculo cefalógeno já é o... Você infunde líquido, você vê O nistagmo. o nistagmo, exatamente. Isso. E, por fim, a apneia. Tá? São Isso. 4 testes E são que você reflexos do tronco, né? faz. Isso. Ou Ou seja, seja, todos os centros nervosos desses reflexos estão localizados no tronco encefálico, então aquilo ali corrobora que o tronco não tem mais... não está funcionando. E Exatamente. no final, ainda vai haver uma avaliação complementar. Nós vamos descrever. Então, o primeiro, que é o reflexo fotomotor pupilar, né, é feita com a iluminação, idealmente com uma lanterna, né, que realmente esteja funcionando, uma lanterninha, né, de uso médico, as terapias intensivas sempre tem, né? Uhum. De vez em quando é danado para alguém pegar o celular, né? Celular. Tá. Vou deixar com você, porque você domina isso amplamente, né? Mas anestesista domina essas Você, coisas. vamos lá, tá aqui a lanterninha do celular. Isso. Então, seria mais ou menos isso aqui. Você se posiciona normalmente Isso. à direita da cabeceira do Direito, paciente, exatamente. né? Você, o paciente tá aqui, Isso. você vai, os dois olhos estão abertos e você vai Isso. Você aproximar. abre a pálpebra, né? Isso. Naturalmente a pálpebra dele está em repouso, está Você vai pesquisar fechada. bilateralmente. Isso. E aí o que acontece? Se a pupila está de tamanho mediano e é fixa, ou seja, ela não se contrai ao estímulo luminoso, tá? Então, ou o paciente não tem tronco, ou você tem especificamente uma lesão do nervo oculomotor. Exatamente. Por isso, Aquela essas via. pesquisas sempre têm que ser bilaterais. Bilateralmente. Bilaterais. Exatamente. Bom, como é que se caracteriza a abolição do reflexo fotomotor? Pela pupila médio fixa ou a reflexica, ela está Pupila aberta, midriática. exatamente. Midriática.
Tá? Ótimo. Quer seja. Abertona. E outra coisa que tem que se chamar a atenção é o seguinte: ela não precisa estar perfeitamente simétrica, ela pode estar assimétrica, Uhum. contanto que não se mova. Tá? Isso para o olho humano, inclusive, não é tão fácilzinho de Não, perceber. tem que ter olho para ver. Tem que ter paciência. Isso. Fecha de novo a pálpebra, repete, etc. Né? Repete. Lembrar que depois de não deixar o olho do paciente exposto Isso. ao ambiente, do contrário, ele vai ter uma úlcera de córnea. Chama o Né? colega para ver. Ó, o que é que Isso. você acha? Qual a sua Exato. opinião? Veja, isso daí ainda está precedendo a abertura da avaliação pelos especialistas. Uhum. Isso sou eu da terapia intensiva, Uhum. tá? Por exemplo. O segundo reflexo é o reflexo córneo-palpebral. Qual é a situação? Na medida que eu faço qualquer forma de estímulo à esclera, que é esse revestimento Parte branca do olho. esbranquiçado do olho, qualquer estímulo, por exemplo, uma gotinha de soro, especialmente com ele frio, tá? Soro frio. Ou uma pontinha de algodão ou de uma gaze embebida num líquido. Vou aqui no quadrante inferior externo do olho, puxo a pálpebra e toco. O que acontece com a gente? Instintivamente, inclusive, quando você aproxima, a gente já faz um piscar, né? A pálpebra é cerrada como um mecanismo de defesa. Isso. Daí, o reflexo é o reflexo córneo-palpebral. Palpebral. E ele fecha de um lado e fecha do outro. Perfeito. Direto e consensual, que a gente chamou cruzado. Perfeito. Ou Mas seja, mesmo estimulou aqui, fecha os dois. mesmo assim, você tem que Estimulou fazer aqui, bilateral. fecha os dois. E bilateral, Perfeito? sempre bilateral. No protocolo, é bilateral. Sempre Bilateral. bilateral. Perfeito? A propósito, se o doente tiver uma abolição completa de um dos lados por um mecanismo patológico conhecido, é possível você continuar com o protocolo de morte encefálica. Sim. Isso está no consenso lá do CFM. Vamos voltar. Terceiro, é o reflexo em que você mobiliza a calota craniana do paciente e os olhos tendem a ficar na posição centralizada. Sim. Então, o paciente está deitado, você eleva um pouquinho o crânio do paciente, cerca de 30 graus, e mobiliza a cabeça. Isso não pode ser feito entre as mãos do examinador, estando na cabeceira. Mobiliza para um lado e para o outro, com as pálpebras abertas. Tá? Você está observando os globos oculares do paciente. Sim. Não pode ser feito no paciente que tem traumatismo raquimedular. Sim, não pode, e não foi tratado ainda. Não pode mexer o pescoço. Não pode fazer. Nesse estágio aí, o paciente já está todo triado. Você Todo já tem uma triado. tomografia de Isso. coluna cervical, já sabe que ele não tem lesão. Então, os que tem não é pesquisado. Exatamente. Então, assim, para quem está assistindo, seria assim: seria um paciente que está numa UTI, depois que ele já foi cuidado sobre todos os aspectos das salas de emergência. Isso. Todas as terapias. Todas as lesões já são conhecidas. Exatamente. Ou, assim, alguma coisa pode não ser conhecida, mas é uma coisa muito pequenininha. Todas as coisas grandes já foram diagnosticadas. Bom, aí, o que acontece? Na medida em que você eleva a cabeça e faz um giro para cá, o olho tende a ficar centralizado. Né? Se isso não acontece, então está caracterizado como o tronco sendo inviável. Isso. Perfeito? O tronco está comprometido em sua função. São os reflexos do tronco, exatamente. Isso. E o outro é o reflexo vestíbulo calórico, né? Isso. Em que se infunde 50... primeiro, tem uma etapa aí que já não é tão fácil de fazer no hospital. Esse que você falou é o óculos cefalógico. Eu até confundi mais cedo. Isso, exatamente. Que é olhos de boneca. Isso, exatamente. O nome o epônimo dele, né? Isso. Olhos de boneca. Exatamente. Então fica lá, com aquele olhinho a fixo. Tendência, quando a gente tá na situação vigil, né? Situação de alerta, se você gira aqui, a tendência é você acompanhar. É como se você olhasse o que é que você está fazendo. Exatamente. Você dissesse, o que é que você está fazendo. Até porque você gira primeiro o olho, né? Para se proteger. Isso, para se proteger. Você veja como tudo isso bem antigo no nosso corpo, justamente porque são coisas que foram montadas ou concebidas, né, por alguém infinitamente acima de nós,
para nos proteger, independente da nossa capacidade de perceber. Se alguém fizer isso com sua cabeça, você vai tentar Localizar onde é que para está a tentar se agressão. desfazer daquela Isso. situação. Quando os olhos ficam fixos, aí, como você disse, são olhos de boneca. E com os olhos de boneca, você diz, aconteceu lesão de tronco. Ou seja, quando você tende a girar na pessoa que não tem mais a integridade do tronco, do tronco encefálico, a tendência é que você, digamos, gire, mas o olho fique fixo. Exatamente. Não é isso? E da mesma forma, com a mesma leitura, acontece que se você for em cada ouvido, antes de mais nada, verificar que os condutos auditivos não estão obstruídos. Aquela velha brincadeira que o pessoal tinha antigamente, o cara tava dormindo, aí o cara chegava aqui, colocava alguma coisa no ouvido, você dá logo um pulo, né? Ainda fazem, né? Ainda fazem. Ou seja, aquilo é um reflexo. Devidamente acompanhado por um palavrão, né? Via de regra, né? Bom, o que acontece é o seguinte: no exame são injetados 50 a 100 ml de soro ou de água destilada a 5 graus centígrados. Exato. Né? Ou seja, muito próximo do ponto de congelação. Tá? Não há nenhum problema se o tímpano do paciente estiver íntegro. Se não estiver, não pode fazer. Você vai jogar líquido no ouvido médio e daqui a pouco você transpõe para dentro da cavidade craniana. Bom, se tudo estiver desimpedido e o tímpano livre, você faz de um lado e faz no outro com intervalos de no mínimo 3 minutos. Injeta 50 ml. A resposta é a mesma aqui do crânio. Alguém vai olhar, né? O que estão fazendo comigo? Tá? Então, quando se concebeu, foi assim. Eu olho e tento me desvencilhar. Ok? Então, a gente descreveu 4. Por fim, tem a prova da apneia. Ora, o paciente já não estava respirando. Lógico, ele perdeu lá a consciência dele, a língua desaba e a via aérea não está pérvia. Razão pela qual um paciente comatoso tem que receber um suporte ventilatório. Controle invasivo, de via aérea. Exato, que faz parte do controle de via aérea, a gente chama de via aérea definitiva. Ok? Então, falando assim de maneira bem simples, é tubo. Normalmente é tubo que é colocado por via orotraqueal. Respirador. Coisa que você já fez aí centenas e centenas, talvez milhares de vezes. Já fizemos muito. Já fez muito. E tem muita técnica. Aliás, é uma das coisas assim, que tecnicamente é muito bonito dentro da medicina. A boa técnica para fazer uma intubação. Modéstia à parte, a gente trabalha bem nisso aí. Tenho certeza absoluta disso. Certeza absoluta. Bom, então anestesia. O que acontece? Exatamente. O que acontece? O paciente está entubado. E ele está num ventilador. Aí você tem que considerar se o paciente está estável e com os parâmetros necessários para ser testado. A temperatura central, ou seja, temperatura no esôfago, ou dentro da bexiga, ou no reto do paciente, no ânus. Central, né? É considerada temperatura central. Não pode ser menor que 35 graus. Sim. A saturação venosa central, que é captada através de um aparelhinho, que via de regra está num dedo do paciente. Isso, pessoal, é tudo básico, tá? Dentro de uma UTI. Básico. Quando você disser que existe uma UTI, existem essas coisas. Tudo isso. Isso. Só uma coisa, não é regra que a gente bota os termômetros nem no esôfago do paciente, nem da bexiga, nem no reto. Bota-se muito na axila, tá? Mas quando você precisa de uma medida muito, muito fidedigna, não pode ser na axila. Porque a convecção, por exemplo, aqui nós estamos num ambiente com ar-condicionado. Então a nossa temperatura cai artificialmente. Na pele tem que ser a temperatura central. Exato. Então o que acontece? Saturação venosa. Saturação venosa tem que ser no mínimo 94%. Isso tudo está no protocolo do CFM, tá? Sim. Resolução do CFM. A pressão arterial sistólica não pode ser menor que 100 e a pressão arterial média não pode ser menor que 65. Obedecidos esses critérios, eu parto para fazer a prova. Inicia com a hiperventilação. Eu aumento a frequência respiratória do paciente, em seguida, de alguns minutos, 3, 4 minutos, eu colho uma gasometria. A PaCO2, que é a pressão parcial de dióxido de carbono na corrente sanguínea, deve estar em 35 e 45, situação normal, perfeito? E o paciente deve estar em hiperóxia, ou seja, com pressão parcial de oxigênio em 200 milímetros de mercúrio. Isto feito, tudo em ordem, eu agora vou parar de ventilar. E você consegue isso
com os parâmetros do ventilador, né? Exato. Tá lá no Eu respirador, manejo você com o ventilador. maneja com o ventilador, você vai dar mais oxigênio para ele, uma Isso. fração de oxigênio maior para que você chegue no parâmetro que você quer. Um detalhe. Nessa altura, o doente deve estar com um catéter colocado na artéria, como você coloca em todos os seus pacientes que são de grande complexidade, Sim. durante a anestesia, Arterial. para obter uma pressão arterial Instantânea, contínua, contínua, momento a o tempo momento. todo. Não é uma Você pressão sabe estimada. perfeitamente, sala de cirurgia e em terapia intensiva, a gente usa isso e a gente olha para o monitor o tempo todo, está Isso. vendo a pressão do paciente Exatamente. em tempo real. Real. Em tempo real. Não é a pressão que você. Você não vai colocar um manguito no braço, Isso. tá? Porque por várias razões isso não vai ser preciso. Não vai ter uma medida precisa. Não pode ser assim. As drogas capazes de acomodar a pressão arterial do paciente, tipo, por exemplo, noradrenalina, tem que estar pronta, etc. Aí você desconecta o paciente do ventilador, deixa o paciente no tubo e coloca um catéter até a altura da traqueia. Você infere, né? Vai chegar nesse tamanho aqui e coloca uma cânula com 6 litros por minuto de oxigênio. E deixa. A expectativa é de que a PaCO2 se eleve em 3 milímetros de mercúrio por minuto. O teste vai durar no máximo 10 minutos. Se até 10 minutos o paciente não respira, e tem que ter muita observação, porque essa respiração pode ser muito sutil, mas também pode ser muito confundida em indivíduos muito magrinhos. Tudo isso está lá na resolução, tá? Eu estou repetindo aqui a resolução. Aqui não é ciência minha, isso aqui é construção Tá escrito. da ciência médica pela humanidade, tá? Nada de eu acho, é o que a ciência demonstra. Evidências. Exatamente, como o método científico. Método científico. Né? Com a dialética, Evidência né? científica. Tese, antítese, síntese, Foi raciocínio medido, indutivo, exatamente. dedutivo, e aí a gente vai construindo. Tanto mais a gente Foi já aferido e compilado, né? Exato. Escrito. Exatamente. Então, no máximo em 10 minutos, o paciente tem que ter um esforço respiratório. O que é um esforço respiratório? Isso, porque Não precisa ser tão amplo quanto eu fiz. o que mas acontece é tem o que seguinte: o CO2, o estímulo para a respiração é o nível de gás carbônico subir. Na Por corrente isso que sanguínea. no afogado, Percebido onde? no tronco. No tronco. No bulbo, né? No bulbo encefálico. Porque o tronco se isso- divide em 3 partes, né? Isso. Bulbo, ponta e mesencéfalo. Isso. Então, Isso. a respiração está lá no bulbo. É Isso. pelo mesmo motivo que o afogado respira. Exato. E aí, a gente, mais uma vez reforçando, a gente está testando se o tronco ainda está vivo. Tá? Exatamente. Então, o objetivo é esse. Os 5 testes, o objetivo é testar o tronco. Ok? Então, na medida em que o paciente atinge 10 minutos, ou se você coletar uma gasometria antes, fazendo essa conta de 3 milímetros de mercúrio a partir do basal, digamos que eu tenha 45 milímetros de mercúrio de PaCO2 antes de fazer o teste. 1 minuto, 48. Não mais 3? 1 minuto? Sim. Em 1 minuto, 48. No segundo minuto, 51. No terceiro minuto, 54. No quarto minuto, 57. Já passei dos 55. Vai somar, vai crescer aí. Você falou quanto por minuto? São 3 3 por minuto, milímetros né? de mercúrio, estimativamente, né? Por minuto. 9 minutos, não é isso? Não, no minuto vai... Não, o total. Se você começar por 45, se a PaCO2 estiver em 45, a basal, né? Porque tem que estar entre 35 e 45. Isso. Você vai crescer o tempo, né? Mas isso daí é só floreio. O objetivo é saber o seguinte, que se chega a 55 milímetros de mercúrio de PaCO2 e não houver esforço ventilatório, se não houver drive, que é o termo que a gente usa em ventilação, O tronco tá... adeus tronco. Isso é chamado prova positiva. Isso. Tá? E essa prova aí é interessante a gente mostrar o seguinte, cada um que a gente falou tá na topografia do tronco, Isso. mesencéfalo, Perfeito, ponto e bulbo. perfeito. Aí tá no bulbo lá embaixo. Perfeito, Exatamente. perfeito. O que também, viu, isso daí é uma coisa assim também para a nossa população, tá? Para o nosso público leigo. E até para o público médico. Eu já vi isso várias vezes. Você já ouviu falar no reflexo de Lázaro, né? Sim. No reflexo de Lázaro, o sujeito pode estar em morte encefálica. O reflexo de Lázaro já é um sinal... como é que eu diria? Já é um sinal de morte, né? O reflexo de Lázaro é um reflexo raquidiano. Isso. Ele não depende do encéfalo. Tá? Então, alguém pode estar em morte encefálica, no entanto, isso tem na internet até. Não tem como eu vou descrever, que é a Ele forma... mexe, o corpo mexe.
Não é isso? Existe aí na internet, se você colocar reflexo de Lázaro, você vai ver alguém mexendo no crânio do paciente e ele fazendo isso daqui com as mãos. Ele só, o mecanismo é a ativação do músculo braquial fazendo a flexão do antebraço sobre o braço. E isso é unicamente raquidiano. Eu não sabia, É periférico. não sabia a descrição do reflexo. Sabia Sim, que mas tem pior. havia movimento. Mas tem Exatamente. pior. Eu já vi gente descrever, disse, doutor Marcelo, mataram um homem. Eu disse, não, querido, não é não. É que isso chega ao ponto, e é dantesco isso, é chocante, né, que é possível que o paciente levante. Se levante. Isso. Levante. É possível. Outra coisa, em relação à perna, você Porque faz a o musculatura estímulo... é o seguinte, você tem ali, o que é que acontece? Qual é a origem desse reflexo? O balanço, né, iônico e a contratura muscular, não é Ah, eu isso? não consigo explicar nesse nível de fisiopatologia para você que é anestesista. Não, Não consigo. Não. a contratura muscular tem envolvido em seu metabolismo o cálcio. E quando você, depois Com de, certeza. já pós-morte, você tem um rebalanceamento desses íons. Uhum. E às vezes você pode ter contratura muscular, né, involuntária, já numa fase involuntária, Uhum. e os músculos eles vão, digamos assim, quando ele se contrai, mesmo de forma involuntária, já por esse rebalance iônico, ele vai como é que eu quero dizer, desenvolver a sua função, ou seja, os flexores vão se fletir, Exato. não é isso? Então, olha, isso está na internet, tá? Dos braços tem. Tem uma que já está há muitos anos aí circulando, né? Pela internet afora, mostra um indivíduo, provavelmente, com certeza do sexo masculino, que não tinha mamas, né? Um indivíduo de baixa massa corpórea, e você vê perfeitamente, o examinador vai para a cabeceira, mobiliza um pouquinho a cabeceira dele e ele faz exatamente esse movimento. Mas é possível acontecer de até sentar. E em relação ao membro inferior, se você fizer um estímulo álgico, é possível que ele faça a dobratura da coxa sob a pelvis e a perna acompanhe, ou seja, a perna sobe nesse sentido aqui. Você não cara, estava vivo, O doutor. músculo faz a Camarada a estava função, vivo e realiza a função dele. tiraram o coração dele. Olha, isso é muito importante, viu? Existe muito folclore, né, em relação a esses estados críticos do status do ser humano, né? Em relação à anestesia, né? Doutor, a anestesia não vai pegar. Será que a anestesia não pega em mim, não, doutor? Pega. Não existe isso, perfeito? Não existe isso. Morte encefálica é muito protocolar. Veja, tudo isso que eu descrevi foi o intensivista fazendo antes de chamar o primeiro examinador oficial, que vai repetir esse processo. Isso. E o segundo também. Ele é obrigado a fazer o teste da apneia 2 vezes? Não, não é. Por quê? Porque o teste da apneia tem seus riscos. Na medida em que o paciente retém CO2, ele fica acidótico. Ele pode interromper o teste. O paciente pode fazer arritmias, essas arritmias podem ser malignas, e hipotensão. Por isso você tem que estar com o vasopressor preparado, via de regra noradrenalina, no ambiente de UTI, e com a cardioscopia, traçado eletrocardiográfico. Existe a técnica para você fazer, né? Marcelo, para a gente concluir, vamos levar a seguinte mensagem. O transplante cardíaco, né? Todo transplante, mas estamos falando especificamente do cardíaco, foi um grande avanço. É um grande avanço da medicina. Os resultados estão sendo cada vez melhores. A gente não falou de imunossupressão. A imunossupressão mudou. Aqui a gente ia... Não tem condição. Aqui a gente vai até o nosso próximo plantão. Exatamente. Não termina mais nunca. Bom, houve evolução na questão do diagnóstico, também na questão do diagnóstico, ou seja, seguro da morte encefálica, com participação desculpa, a gente esqueceu de dizer que no final ainda tem um exame comprobatório. Sim, os exames complementares. Exame de imagem, via de regra, né? Doppler transcraniano. Doppler transcraniano, excelente. Eletroencefalograma. Eletroencefalograma também é possível, tem os seus problemas, tá? Em relação à hipotermia, etc. A leitura, porque leva muito tempo, meia hora registrando. Ou seja, depois de todo esse protocolo, com 2 médicos e em intervalos, ainda vai fazer pelo menos um exame complementar. Arteriografia encefálica, Doppler transcraniano, né?
Nada de ressonância. Ressonância não está em resolução de Sim, nada, não. tá? Ressonância magnética não faz parte de De protocolo. protocolo de Você EMR. vê, cintilografia faz parte. Mas quem é que vai fazer uma cintilografia? É, o mais Esse vai falar prático é o Doppler, né? Doppler Vai transcraniano no, ou arteriografia. o aparelho vai na beira Ou do. arteriografia. Porque se você leva um paciente hoje para uma hemodinâmica, na mão de um hemodinamicista que faz isso todo dia, ele faz uma punção da artéria radial rapidinho, coloca o cateter lá dentro, sobe, pá, e já tô, acabou. É. Não, não é como antigamente, que eu alcancei, né? Uhum. Eu sou antes da tomografia. Sou um dinossauro. Poderia morar em Souza. Não, fora brincadeira, eu cuidei muito de paciente de TCE, eu estudante de medicina, levava o doente para lá, esperava o neurocirurgião chegar para puncionar uma carótida e fazer arteriografia para definir a Não conduta. tinha tomografia. Não tinha nada, não tinha Período nada heróico. disso. Tá. O assistente de ventricular, os aparelhos. Dispositivo de assistência ventricular. Dispositivo de assistência ventricular. É o É futuro. realidade que vai abrir. Depende apenas de uma condição de adequação financeira, porque são dispositivos caros. Do Sem sistema de dúvida, eles são saúde. caros. Porém, isso não é especulação. Isto é realidade da medicina. O que eu estou lhe dizendo é que isso está aprovado nos Estados Unidos desde 1994 pelo FDA, como terapia-alvo, ou seja, faça em lugar do transplante. Não é todo mundo que pode receber. E no futuro, há a No possibilidade do seu próprio coração ser refeito. Refeito, Não é isso? exatamente. É isso aí. Tá. Queria que você deixasse sua mensagem final. Bom, Eu sei que a gente aqui ia longe, porque com o tema é certeza. vasto, É, mas bom, já me coloco podemos à fazer o disposição. 2. Já me coloco à disposição em qualquer oportunidade, é um grande prazer. Você sabe que eu gosto muito de conversar, né? E gosto Eu também gosto. e gosto muito de explicar coisas, né? A gente tem muitos gostos parecidos, né? Isso, exatamente. Geopolítica é um, né? Geopolítica. O Se fosse falar de negócio tá geopolítica, duro. se O fosse negócio falar de geopolítica aqui. até o final do plantão. Bom, Saulo, primeiro quero te dar parabéns pela iniciativa, tá certo? Obrigado, meu amigo. Porque é necessário informar a, ao a nossa população. Por quê? Porque um bom médico faz absoluta diferença na vida das pessoas. Sim. O bom médico, ele é um guardião da sua vida, tá? Então, não é só aquele que é um operacional, é um médico operacional. E um bom médico, ele cuida do seu paciente. Então, os pacientes devem ser educados em saber que existem caminhos e que, se seu médico for um bom médico, ele vai saber usar esses caminhos. O segundo ponto é que nada disso é feito de maneira aleatória, né? Isso, por exemplo, o exame em amostra cefálica pode e deve ser acompanhado por um médico assistente. Sim. Sem problema De confiança nenhum. da família. De confiança da família. Exatamente. Tá? Nada pode ser Tudo às tem que ser escuras. transparente. E tudo tem que ser Bem documentado. Tem explicado e central de documentado. transplante em cada estado do Brasil. Terceiro ponto. Temos que salvar nossos jovens. Embora a gente queira os corações, a gente não pode depender da morte de jovens para obtê-los. E mesmo assim, com toda essa pandemia, a gente não tem corações suficientes. Uhum. Ok? Em relação a você, então, de novo, parabéns por estar propagando isto, educando as pessoas, né? E para gente, para mim, então, foi um grande prazer poder servir aos nossos propósitos em comum, filosóficos e tal, de educar e poder compartilhar isso aqui com você, que é um diálogo que a gente tem sempre, né? Muito bem, meu amigo. Tá Obrigado. bom? Muito obrigado também pela oportunidade. Obrigado. Pessoal, por favor,